com a intenção, né, de procurar saber, conhecer o que é realmente o ministério de intercessão. E muitos no meio do caminho olham e falam, esse negócio não é pra mim. Então, assim, literalmente, a gente, se fosse falar de oração simplesmente, a gente poderia fazer isso em poucas horas. 5 horas a gente falaria tudo sobre simplesmente oração. Porém, para nós não basta simplesmente dar uma base bíblica para vocês das formas de orar. Nós precisamos que todos entendam a guerra que nós enfrentamos. A igreja, durante muito tempo, se distraiu com festas, com congressos, se distraiu buscando fazer eventos para poder atrair pessoas para dentro da igreja. E com isso, criou um ambiente de distração, aonde se ignorou, parou-se de falar literalmente sobre o reino espiritual e deixou-se de guerrear realmente contra o inferno, lutando contra si mesmo, gastando tempo lutando uns contra os outros, discutindo questões irrelevantes acerca dentre os próprios irmãos, fazendo e travando guerra entre nós. E é disso que Tiago, o irmão de Jesus, fala na carta dele. De onde vêm os conflitos de vocês? As guerras que vocês enfrentam, se não dos interesses próprios de vocês, se não das vontades, dos prazeres de vocês. Então, a igreja por muito tempo entrou nessa linha. De 30 anos para cá, o Senhor foi despertando a igreja e levantando pessoas, homens e mulheres de Deus, para poder trazer novamente um alinhamento na igreja. Eu estou falando de 30 anos para cá no Brasil, tá, gente? No mundo. Isso já está acontecendo há pelo menos 50 anos. Porém, não era globalizado. Então, demorava muito para chegar. Os avivamentos que aconteciam em outros continentes até chegar aqui na América do Sul, demoravam muito tempo. E aí você pode falar assim, mas Elaine, o Senhor não poderia fazer aqui? Ele fez inúmeros. E muitas vezes, por causa da religiosidade, a grande maioria dos cristãos não aceitaram, não se lançaram. E quando se lançaram, perdurou pouco tempo. Por quê? Por causa da falta de persistência, por causa da falta de informação, por causa da falta de conhecimento e entendimento, principalmente. Eu cheguei a começar aqui a falar sobre intercessão alguns anos atrás, quase 6 anos atrás, quando a gente tentou formar um grupo de intercessão aqui, e a principal barreira que a gente encontrou foi: nossa, mas eu tenho que orar desse jeito? Mas eu não posso só orar na minha casa, do meu jeito? Pode, gente. Oxe, como assim não? Deve. Você deve orar na sua casa, do seu jeito, sem problema algum, e não, ninguém é obrigado a nada. Se vocês prestarem atenção na palavra, vocês vão ver que Deus não obriga ninguém a nada. Porém, existem na palavra de Deus armas específicas de guerra contra o inferno e que nós não podemos ignorar. E a gente precisa aprender a manejar essas armas, a gente precisa aprender a fazer uso delas de forma que elas sejam eficazes, de forma que elas sejam precisas e de forma que elas sejam literalmente assertivas naquilo que a gente está, no objetivo que a gente está usando. Então, não basta só eu fazer as coisas do jeito que eu acho. Eu preciso consultar a palavra e eu preciso fazer uso dela, da maneira com que ela vai realmente ser efetiva no reino espiritual. Mas como eu vou usar essas armas se eu não entendo nada do reino espiritual? Quem aqui que sabe tudo do reino espiritual? Eu não sei vocês, mas a gente vai viver uma vida inteira e não vai saber tudo do reino espiritual. Os cientistas estão aí numa loucura frenética, estudando constantemente em todos os continentes do mundo e não conseguem chegar ao fim
de estudar a complexidade do ser humano, tanto psicossomaticamente quanto biologicamente, e imagine em espírito. Até pouco tempo atrás o átomo não era divisível. Hoje em dia tiveram que desfazer o equívoco de dizer que o átomo é divisível. E que agora nós temos a física quântica, que é mais uma área para se estudar que ninguém tinha domínio antes. Então, a criação de Deus é algo muito maior do que a gente pode imaginar. É muito mais intenso. E não basta só a gente viver uma vida superficial. Podemos? Sim. Eu costumo dizer assim, gente. A igreja terrena, ela pode ser conduzida e você pode andar nela como, normalmente falando aqui em linguagem de sonhos, quando as pessoas sonham, quando nós sonhamos, por exemplo, sonhos proféticos, e que tem meios de transporte, está correlacionado, quando é meio de transporte individual, está correlacionado à minha vida pessoal. Quando é um meio de transporte com um número pequeno de pessoas, está correlacionado à minha família ou ao meu ministério. Quando é um coletivo, está relacionado à igreja, ou à igreja local, ou à igreja espiritual. Porém, existem níveis. Tanto o meio de transporte terrestre quanto o meio de transporte aéreo chega no mesmo lugar. Vai chegar no mesmo destino. Qual é a diferença? A experiência. Os riscos. No meio de transporte terrestre, o ônibus, por exemplo, você pode subir e descer a hora que você quiser. Só você falar pro motorista, para que eu quero descer. Não tem problema nenhum. Vai chegar no lugar? Vai. Porém, você tem a sensação de que você está mais seguro. Todo mundo aqui se sente mais seguro em carro, em ônibus, em trem, do que em avião, concorda? Só quem sabe das estatísticas que não concorda. Porque estatisticamente o avião é menos perigoso, é mais seguro do que meio de transporte terrestre. Mas as pessoas ainda preferem andar de ônibus, de trem, do que andar de avião. Porque elas têm a sensação que no avião elas não têm a possibilidade de descer. Então elas se sentem totalmente desamparadas. O medo apavora por quê? Por causa da falta de controle. Você tem que ficar dependendo totalmente de alguém que está conduzindo. E esse alguém que está conduzindo também não tem o controle. Então, quando diz respeito à igreja no reino espiritual, nós precisamos entender isso. Elaine, a pessoa que não quer guerrear, não quer entrar em níveis de guerra na igreja, no que diz respeito ao propósito de Deus, ela vai ser salva? Gente, a salvação é pela fé. Eu preciso que vocês entendam isso. É pela fé em Cristo Jesus. É o seu arrependimento, o seu reconhecer o seu pecado, se arrepender, confessar e abandonar o pecado e se entregar a Cristo e recebê-lo como Senhor, não é como Salvador. Senhor da sua vida. Isso sim vai te levar e vai te garantir a salvação. Agora, se você entra em nível de guerra ou não, isso não diferencia, não muda nada. Se você viver uma vida simplesmente alegre, feliz e sossegada no Senhor aqui na terra, cumprindo com a palavra do Senhor, obedecendo os princípios, os fundamentos, você vai ser salvo. Aliás, você já está salvo. Agora, se você não estiver satisfeito somente em viver, em vir para a igreja e cultuar e só viver dia após dia a vida comum, de levantar todos os dias, de olhar para os lados e ver as pessoas sofrendo, cada um com os seus conflitos,
com as suas mazelas, com as suas dores, seus sofrimentos, seus traumas. E você pode ignorar tudo isso. Você pode fazer de conta que nada disso está acontecendo, ou falar, não, cada um vai ter que lidar com o seu peso, com aquilo que, né, buscou, aquilo que semeou. Você pode viver bem, olhando ou ignorando tudo isso, só olhando para Jesus e ser salvo. Como você pode falar, Senhor, eu sei que eu não vim para essa terra sem propósito. Eu não vim aqui só para passar, só para ter uma experiência de saber que o Senhor criou todas as coisas. Eu sei que o Senhor me gerou com propósito. E eu estou disposto a viver esse propósito do Senhor. E eu quero descobrir. Por que Deus não revela para as pessoas do nada simplesmente? Porque a palavra de Deus diz, lá em Salmo 139, que está escrito que Deus escreveu ali um livro a nosso respeito, contendo todos os nossos dias. E com isso eu quero afirmar para vocês que é todos os dias segundo o propósito de Deus e não contando os pecados que ele está cometendo. Porque Deus não vai escrever lá no livro dele que é a vontade dele, absoluta. Olha, minha vontade é que fulano peque, abuse de ciclano, mate. Não é isso. É a vontade e o propósito de Deus. Pais e mães, quando você está gerando um filho, você faz plano de que ele vai pecar? Você faz plano de que ele vai cair, que ele vai se estrumbicar, que ele vai se meter com crime, que ele vai entrar pro tráfico, que ele vai roubar, que ele vai fazer N coisas nesse sentido? Não. Você faz todo um plano e um projeto, mas não desejando e não almejando esse tipo de... Você nem para pensar e contar com esse tipo de possibilidade. Da mesma forma Deus como Pai. Então ele escreveu no livro dele. Qual é o problema? E a gente não pergunta. Qual é o seu propósito comigo, Senhor? Porque ele nos proporcionou um novo nascimento. Ao proporcionar um novo nascimento, qual que era a ideia principal? E agora, Senhor? Eu estou reiniciando a minha vida. Como? Quando? Por onde eu começo? O que eu vou fazer a partir de agora? Onde o Senhor me quer? O que eu tenho que aprender? Mas não. A gente simplesmente engata ali a primeira e segue do mesmo jeito que estava antes. E vai empurrando com a barriga, esperando que Deus faça tudo. E aliás, gente, só para deixar aqui claro, um detalhe, o bispo colocou lá que vai até as 9h15, 9h30 no máximo, né? Eu vou orar 9h30 e eu vou liberar todo mundo que quiser ir embora. Porque eu não consigo. É impossível para mim, quem faz discipulado comigo sabe que é impossível para mim dar uma aula de 1h30. Ainda mais com uma apostila de 4 páginas. E eu nem entrei na apostila. Então assim, eu vou pedir para que vocês leiam a apostila em casa. Porque tá tudo escrito e desenhado aí. Então assim, enriquece muito conhecimento. Tem todas as passagens bíblicas fundamentando tudo que vai ser falado, tudo que vai ser dito, tá? Eu vou entender e não vou ficar magoada e nem chateada, gente, se você desistir. Embora eu anseio do meu coração e do coração do Pai que você não desista, mas que você persevere até o fim. Por quê? Porque isso pode mudar a sua vida, a sua história, no que diz respeito a cumprir o propósito de Deus. Você pode até não se posicionar, por exemplo, como intercessor de guerra. Você pode não se posicionar, por exemplo, como um intercessor profético. Mas, porque a gente não vai entrar nesses níveis, tá, gente? Vou falar do básico desses 4 meses. Mas isso pode mudar a sua vida, da sua família e o seu ministério. E, de verdade, muda mesmo. Tem algumas pessoas aqui que já atuam com a gente já no Ministério de Batalha Espiritual. E foi através da libertação deles que eles viram a necessidade de aprender. E de entender para quê? Para não cometer mais os mesmos erros. Para não ficar em ciclos, andando, sabe que nem cachorro fica correndo atrás do rabo? E ciclos que se estabelecem, quem aqui vive ciclos? Aonde entra, passa tempos e tempos, quando você vai ver, você está vivendo a mesma situação de novo. A mesma situação de novo.
a mesma situação de novo. E de novo você fala, meu Deus, de novo. E aí não acaba nunca isso. São ciclos estabelecidos, são ciclos de iniquidade. Que são estabelecidos. E sim, passa de geração em geração, sim. Pode ser crente que for. Se você não se arrepender, não quebrar, não abandonar o pecado, vai passar para a sua descendência, sim. Porque quando você pecou, você deixou o diabo entrar na sua vida. E se você não confessar com a sua boca e não tirar da mão dele, abandonar o pecado e não tirar da mão dele isso, você não quebrou nada. Quantos aqui fornicaram antes de casar? Vamos, gente, eu sei que tem um monte de gente aqui, a maioria. Quando foi que você pediu perdão para o Senhor, confessou para o Senhor, pediu perdão e expulsou os espíritos de perversão sexual que você trouxe para a sua vida nessa época? Quantas pessoas aqui, quando estão se relacionando com seu cônjuge, passa um monte de besteira na cabeça, vem palavrão, vem um monte de coisa que é totalmente perturbadora. Agora ninguém vai falar, mas eu sei que passa. Por quê? Porque as pombagiras estão tudo ativas ainda. E são elas que lançam essas setas à mente. Ai, mas ele viu um sonho. Isso é reino espiritual, gente. O inferno, eles trabalham dentro dos princípios eternos de Deus. E a gente precisa entender a cultura do reino de Deus. O inferno é organizado e eles sabem os direitos legais que eles têm para atuar na vida do ser humano para destruir. Então não, eles não vão roubar a sua vida para entrar. Eles vão aproveitar as situações onde você vai dar lugar para entrar na sua vida e arrebentar com você. E não satisfeito, ele vai continuar, ele vai dar um jeito de perpetuar isso na vida dos seus filhos, dos seus netos e assim por diante. Com 15 anos de idade, eu orei pedindo perdão ao Senhor por causa de fornicação. E eu cheguei a fazer um voto ao Senhor para que eu não engravidasse, porque havia um ciclo na minha família. Meus pais estão sabendo disso agora. Havia um ciclo na minha família. Gente, eu confesso pecado o tempo todo, tá? Vão se acostumando. Havia um ciclo na minha família em que as mulheres engravidavam através de fornicação e na adolescência. Normalmente ali por volta dos 15 anos. Imagina eu com 15 anos descabelando. Não estava na igreja. Descabelando, correndo isso, fica grávida, de estar grávida. O que a Elaine faz? Vai para os pés de Jesus, né? Nessas horas a gente corre. Vai lá, se humilha, ora, volta, faz tudo. Aí, o Senhor resolveu, estava tudo atrasado, Jesus veio lá e botou todo no lugar. Respondeu a oração da safada sem vergonha. O que a safada sem vergonha fez? Voltou para Jesus? Não. Claro que não. Continuou. Dando lugar para as pombagiras. Dando lugar para os espíritos de perversão. Depois de algum tempo, que a safada sem vergonha foi criar vergonha na cara. E foi para o Senhor. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente é ser humano. E a gente é safado sem vergonha. Enquanto você não falar, não assumir que você é cara de pau, hipócrita, safado sem vergonha. Você pode falar, eu não sou. É. A gente mostra para as pessoas aquilo que a gente quer que elas vejam. Mas Deus tem acesso ao seu coração. Ele sabe do seu orgulho. Ele sabe da sua arrogância. Ele sabe da sua falsidade, da sua hipocrisia. Ele sabe, gente. Ele sabe que a gente só mostra aquilo que a gente quer. Só que deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele não olha você com a sua roupinha bonita. Com esse seu look, seu estilo, sua maquiagem. Ele olha o seu ser espiritual e ele vê todas as brechas que você tem. Ele olha o seu espírito, ele olha a sua alma, ele conhece exatamente as suas feridas, porque ele não te vê como você está. Ele é espírito e assim como Deus é espírito e vê em espírito, ele também nos vê em espírito. E é justamente essa vantagem que ele tem.
Porque se o sangue de Jesus não nos cobrir, guardando e escondendo as nossas vulnerabilidades, a gente estava lascado. Porque a gente já estava, arrebentado. Então, aí na apostila de vocês, essa primeira aula aqui, é para a gente abrir um panorama, já abrindo um pouco o entendimento de todos a respeito da guerra. Depois da batalha espiritual que a igreja enfrenta. Depois disso a gente vai esmiuçar o assunto dentro da Bíblia. Se antes você não enxergava batalha, guerras, não enxergava intercessão dentro da Bíblia, você agora vai ler a Bíblia diferente. Você vai ver isso em toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Porque a Bíblia se trata somente de reino espiritual. É o físico retratando o reino espiritual. E é sempre batalhas e guerras. Batalhas e guerras. Sejam a níveis pessoais, a níveis coletivos ou a nível mundial. Sempre se tratou de uma guerra contra o inferno. De um pai extremamente apaixonado pelos seus filhos, pela sua criação, que não se satisfez em saber que um dia os seus filhos dariam espaço para Satanás entrar na vida deles, e ele não se satisfez, e ele antecipou, criando e desenvolvendo um meio dentro dos princípios dele, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com ele novamente, sem quebrar nenhum único princípio que ele já havia estabelecido desde a criação, desde a fundação do mundo. E quando eu falo mundo, estou falando mundo celestial e físico. Bora lá. Aí na primeira página vai falar assim: o primeiro mandamento dado por Deus a Adão foi: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra, dominai sobre todos os animais e sobre toda a terra. O único dever que Adão tinha era o de dominar sobre tudo. Era só governar, mais nada. Mas Adão, ele assim, cedendo à tolice de Eva, quando foi enganada pela astúcia de Satanás, Adão, ao invés de se posicionar, ele amou mais Eva do que considerou a presença do Senhor, do que amou ao Senhor. E a palavra de Deus é bem clara em dizer, lá no Novo Testamento, que ele amava Eva. Ele sabia que não deveria comer, mesmo assim ele desobedeceu. Ele considerou tudo que ela falou e cedeu para ela. E dessa forma ele cedeu para Satanás, entregando todo o governo do mundo que estava na mão dele. Ele entregou nas mãos de Satanás através do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem foi aniquilado o pecado através do sangue de Jesus. Aí vem a pergunta que não quer calar, que eu não vou responder agora. Se o pecado foi aniquilado pelo sangue de Jesus, por que a gente crente que é lavado no sangue de Jesus continua pecando? Isso vai ficar para depois. Vai pensando. Voltando. Ele não só jogou fora o privilégio de ser co-governador, de estar ali junto com Deus, governando toda a terra e dominando sobre a terra, mas ele entregou de bandeja o privilégio de ser regente de toda a criação juntamente com Deus, e perdeu a vida com Deus, a vida em Deus, trazendo morte em si mesmo. A partir daquele momento, o espírito do ser humano morreu e passou a ser totalmente dependente de Deus para ser vivificado.
Por isso foi necessário Jesus morrer naquela cruz e nos enviar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos vivifica. Ele traz vida novamente em nós. Ele nos proporciona isso através do sacrifício de Jesus. Satanás provocou a queda da humanidade com a sua astúcia. Isso está lá em Gênesis 3, tá, gente? Você já conhece, eu não vou entrar nesse detalhe. A desobediência de Adão reforçou a rebelião do diabo, que já havia ofendido e desafiado a santidade de Deus. A igreja ela tem um dever de andar em oração. E presta bem atenção nisso, amados. Sem oração, a igreja não caminha, ela paralisa. Sem oração não tem salvação. Sem oração não tem milagre. Sem oração não tem restauração de vidas. Sem oração não tem crescimento. Sem oração não acontece nada. Então agora vocês já entendem o porquê que a igreja está como está. Nada acontece. Aonde estão os dons? Cadê o povo que não é mais batizado com o Espírito Santo? Aonde é que está a manifestação do Evangelho? Evangelho é poder. Cadê o poder do Evangelho? Por que não acontece mais? Porque a igreja não ora. E quando ora, não sabe o que está orando. Quantos de vocês já dobrou o joelho no chão quando chegou na igreja? Assim que levantou, já não lembrava mais o que tinha falado? Quantos de nós começa a orar? Não vou tirar o meu negócio não, tá, gente? Quantas vezes a gente começa a orar e daqui a pouco a mente vagueia, a gente perde a linha de raciocínio, já não sabe nem. Deus abençoa Deus. Abençoa meu pecado. Você sabia que se você abençoar demônios, eles serão abençoados? Porque a sua palavra tem poder? Aí as pessoas vão orar lá na frente e a gente diz amém pra tudo sem nem prestar atenção no que está sendo liberado. E olha que eu já ouvi cada abobrinha. Voltando. Tudo que fizer na igreja não produzirá efeito, nem significativo, nem satisfatório, podendo se tornar apenas um clube social, que é o que a gente vive hoje, sem alcançar os propósitos pelo qual foi constituída. Não acontece nada, Deus se afasta, as pessoas não são convencidas do pecado, da justiça e do juízo. E sendo assim, não há conversões, não tem transformação de vida. O povo, gente, está faminto por Deus. A igreja ela deveria ser uma extensão de Jesus na terra. Agora o problema é que a gente não manifesta a Cristo. A palavra de Deus em Atos diz que no tempo da perseguição em Antioquia, os anônimos que fugiram de Jerusalém foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque antes eles eram conhecidos como aqueles que seguiam o caminho, porque o caminho era Jesus. Então os seguidores do caminho passaram a ser chamados de cristão, que significa cópias de Cristo, pequenos cristos. Ou seja, uma reprodução dele. Fiel. E olha que eles não tinham Bíblia. Não tinha, tá? Eles tinham só o Espírito Santo. Então, a desculpa de que não ler Bíblia não funciona. Você tem o Espírito Santo de Deus, você não sabe nada, porque você não tem relacionamento com Ele. Porque Ele é a expressão do Deus vivo em nós, porque Ele é Deus. Nele estão contidos toda a revelação e segredo dos céus. Se você não tivesse uma Bíblia na mão, mas você se relacionasse com o Espírito Santo de Deus, você receberia toda a revelação do reino de Deus, à medida que você se relaciona com Ele. Quantas Bíblias você tem em casa? Lênin, eu não tenho tempo de ler. Hoje em dia tem Bíblia em áudio. Você não consegue ouvir a palavra fazendo as coisas? Ou você gasta tempo ouvindo outras coisas?
Você é aquilo que você se alimenta. E a gente se alimenta pelos olhos, pelo ouvido, pelo tato, tá? Não pensa você que você não se alimenta pelo tato. Quem aqui é sensitivo? Você chega no lugar, você percebe que o ambiente tá pesado, que o clima tá tenso. Gente, ó, esse ano aqui na igreja o negócio tá pegando, tá? Eu não sei se vocês perceberam, se vocês só estão vendo a unção, mas tem dia que o negócio tá 13. A gente sai daqui quase arrastando de dor por entrar na brecha da igreja. Então, assim, você pode viver uma vida lá nesse negócio de guerra. Não, pra mim, eu não quero sentir dor. Eu não quero saber da guerra dos outros. Eu não quero ter identificação com ninguém. Você pode, amado, viver a sua vida alegre e sossegada. Mas você vai deixar de viver o propósito de Deus de ter experiências extraordinárias com Ele. Porque você só tem experiências sobrenaturais quando você se dispõe para o sobrenatural. E quando você se dispõe para o sobrenatural, Satanás fala assim, você vai entrar nisso aqui mesmo? Pera aí que eu vou fazer você voltar atrás. Eu vou ir para cima de você. Você vai desistir desse negócio de oração. Você vai desistir desse negócio de tentar ganhar alma. Você vai desistir desse negócio de tentar curar as pessoas. Você vai, porque eu vou te arrebentar. A boa notícia é que a palavra de Deus nos ensina a como entrar e sair da guerra. Ileso. Sem se ferir. E uma das formas é fé genuína. A fé, eu não estou falando dessa fé de falar assim, gente, não, eu creio em Jesus. Mas se você crê que Jesus só pode fazer na vez dos outros, mas não faz na sua, então isso não é fé não. Não é não. Não é fé genuína. Porque como que pode o Espírito Santo estar dentro de você e você acredita que ele pode fazer nos outros, mas não em você? Qual o sentido? Deus habitando em você e ele faz nos outros, mas não faz em você que é filho, que é morada dele, tem alguma coisa de errado com essa sua fé. E por que a gente joga esse monte de avalanche e de confronto? Porque a gente precisa despertar. E parar de viver um evangelho tão frágil, que parece mais um cristal. Aonde o meu professor de teologia, ele falava assim, gente, o senhor já deve estar agora com 80 e tal. A salvação não é uma taça de cristal. Aonde com um ruído, uma vibração ali, tênue, vai trincar ou vai quebrar. Aonde, porque você ali tropeçou e pecou de uma hora para outra e ainda não percebeu, ainda não se arrependeu, do nada você perde totalmente a salvação. Não é assim. E esse tem sido o motivo pelo qual a maioria dos cristãos não se apropriam da sua salvação e vivem aguardando uma salvação que ainda está por vir. Lutando com as suas próprias forças para conquistar algo que já foi conquistado na cruz, da qual eu e você só tem que tomar posse. Eu sou salvo e acabou. O galardão já é meu. Eu só estou acrescentando lá um bocadinho mais, porque quanto mais eu posso acrescentar, eu acrescento. É isso aí. Às vezes as pessoas pedem as coisas emprestar e falam, tá aqui, não me devolva não. Não, mas eu quero devolver. Não quero que você me devolva, fica pra você. Não me tira o direito de ter a minha bênção. Porque o que você vai me devolver é pouco. Eu quero que meu pai tenha para me dar. Porque o meu pai é melhor e é maior. Então, às vezes, a gente fica tão apegado com essas coisas aqui. E eu já estava lendo Paulo lá falando bravo com a igreja. Vocês ficam discutindo, será que não tem alguém que tem sabedoria para julgar entre vocês? Vocês ficam entre vocês, um processando o outro, discutindo com o outro. Vocês não podem ficar com prejuízo para vocês, para ganhar o seu irmão? Vocês têm que fazer algazarra em tudo. Dar lugar para o diabo, trazer vexame, trazer escandalizar o negócio. E a gente é assim, gente, a gente faz picuinha por causa de coisa assim, ó. É meu. A gente faz picuinha.
E o diabo fica assim, ó. Glória a Deus, continua assim, filho de Deus. Continua. Gente, se vocês... A hora que Deus abrir os olhos espirituais de vocês, e vocês começarem a ver o tanto de demônio que fica aqui na igreja na hora do culto, vocês vão falar, meu Deus, eu prefiro ficar no secreto na minha casa do que vir para a igreja. Porque tem mais demônio dentro da igreja do que dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa a gente limita, né? É o nosso pecado. E aqui? É uma concentração. Que é uma concentração de pecadores. Quando foi a última vez que você confessou pecado dando nomes a eles, ao Senhor? Puxa na sua memória aí. Quando foi? Você deu nome. Se eu perguntar aqui os nomes dos pecados, você vai lembrar? Ou você vai dizer assim pra mim, eu não roubo, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas não, eu tô aqui na igreja. Porque as pessoas só lembram disso, né? Roubar, matar e destruir. O negócio é feio, gente. E eu não tô falando pra assustar vocês não, tá? Eu tô falando porque é uma realidade. Nossa, realidade. Como igreja de hoje, contemporânea. Voltando aqui. Abrem a Bíblia de vocês em Éfeso 6, é um texto extremamente conhecido, vocês já estão calejados. Já era pra gente ter vergonha de já ter decorado, mas a gente não decora. Começar por mim, e cito isso 300 milhões de vezes, e não decoro. Efésios, capítulo 6, do 10 até o 19, alguém lê aí. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo da escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem com o sapato a prontidão para anunciar as boas notícias de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo maligno. Recebam a salvação como um capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Paulo era uma pessoa que tinha plena consciência de que ele estava em guerra. E ele renunciou tudo para permanecer lutando a guerra do Senhor. Então, ele usou muito essa figura de linguagem para facilitar o entendimento dos irmãos, dos cristãos. Por quê? Paulo era uma pessoa que se movia muito no profético. Ele tinha muitas visões. Ele, por vezes, foi arrebatado e ele teve revelações da parte de Deus. Ele tinha revelações da parte de Deus dentro da palavra. Por quê?
ele mesmo deixou bem claro que ele orava muito em línguas estranhas. Quando ele estava sozinho, principalmente, ele se gastava e se desgastava de orar em línguas. Porque a palavra de Deus fala que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo e fala um mistério com Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem pessoas que durante o culto ficam todo o tempo todo mexendo a boca. Fica inquieto o tempo todo. E está ali se movimentando. Porque se a pessoa não está falando, ela está fazendo gestos e está se movimentando. Por quê? Porque a pessoa está orando o tempo todo. Paulo, ele se movia e a forma que ele tinha para explicar o que ele via, porque ele falava assim, olha, ele foi tentar explicar sobre uma das experiências que ele teve quando ele foi arrebatado aos céus. E ele falou, eu vi coisas inefáveis, não dá para eu contar, não dá para explicar. Daniel tentou explicar e fez uma salada na nossa cabeça. Você já tentou ler as revelações lá do livro de Daniel? É tudo simbologia. Você fica assim, como assim? Um leopardo que tem asa, que tem não sei o que tem chifre. Que... Aí, Ezequiel tenta explicar as rodas. Que tem olho por todos os lados. Tenta explicar os querubins, os serafins. Gente, e aí ele fala que é lindo. E você vê a descrição e você fala, meu Deus, como isso pode ser lindo? 6 olhos, 6 asas. 6 asas, tem olho na frente, olho atrás. E aí você vê João tentando descrever o que ele viu quando ele foi arrebatado na ilha de Patmos. E você fala assim, não é possível que ele achou isso bonito. Não pode ser. Mas por quê, gente? Porque não dá para explicar. Não dá para você explicar. Aí você vai explicar para uma pessoa carnal aquilo que é espiritual, que ela só consegue entender e discernir pelo espírito. Não tem espírito para discernir. Você vai gastar tempo, ela vai olhar para você e vai, é doido. Doido não. Bate bem não. É doido. Eu fico imaginando Davi. Você já leu o Salmo 18? Quando Davi ele faz um catado, ele fala de várias experiências, ele bota tudo num salmo só. Gente, vocês acham mesmo que ele inventou tudo aquilo ali? Que a figura de linguagem que foi só poesia? Da onde ele tirou tudo aquilo ali? Aquelas descrições detalhadas que ele dá? De como Deus veio guerrear por Israel. Ele descreve com riqueza de detalhes, ele viu. E a gente fica olhando e fala assim, Davi era um poeta. Para, irmão. Davi era espiritual. Rei, profeta e sacerdote. Rei, profeta e sacerdote. Ele dava os rolês no céu, mano. Ele viajava na maionese que nem nós. Ele era um dos poucos que tinha o Espírito de Deus. Então a gente precisa sair dessa caixinha que a gente vive. Eu tenho certeza que se a irmã Leia fosse falar de experiências que ela teve aqui, tá ficando velha gaga. É por causa da idade. Essa semana aqui, meu pai veio falar de uma visão que ele teve na igreja. Eu falei assim, olha, senhor, cuidado porque o senhor conta essas coisas. Que vão olhar pro senhor e falar, o pastor já tá bem não. Tá tomando umas antes da igreja. Mas por que, gente? Porque é fora do normal. Vai além do que isso daqui que você está vendo. E por que o Espírito Santo mostra por figuras? Para a gente entender por causa das características. Porque se ele mostrar do jeito que é realmente, a gente vai entender como foi. Então ele usa simbolismo, ele usa figuras para poder dar o acesso a nós a ter discernimento. Quando ele fala aqui sobre essa questão da guerra, que não é contra os seres humanos, mas é contra principados, potestades, e ele fala sobre níveis, hierarquia, e ele vai falar, chega no finalzinho, aí ele fala, olha, orem com orações e súplicas, orando em todo tempo no Espírito. Então dá para orar na carne.
E quando ele fala orando no Espírito, ele está falando no Espírito Santo, não é no nosso. Então dá para orar na carne, dá para orar no nosso espírito e dá para orar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Já parou para pensar nisso? A sua oração tem sido na carne, no seu espírito, ou tem sido no Espírito Santo de Deus, conduzida pelo Espírito Santo de Deus? Você sabe dizer? Você já identificou? Você que fala em língua estranha, a sua língua é de adoração, é de lamento, é de dor, ou é uma oração, é uma língua de guerra? Qual é a língua estranha que você fala? Você já discerniu? É língua de ação de graças? Como eu sei isso? Fica para os próximos capítulos. A oração, gente, ela é a própria guerra. Paulo, ele fala, orem com toda sorte de oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança. Eu comentei aqui no domingo sobre a igreja de Éfeso. Era disso aqui, ó, Paulo estava falando. E João escreve uma carta que Jesus manda ele entregar para o anjo da igreja de Éfeso. Uma igreja perseverante, esforçada no Senhor. Que lutou, que não desanimou, que não parou, que não esfriou, mas abandonou o primeiro amor. Então eu posso ser serva, escrava da obra? Posso. Sem ter Jesus como centro? Tá assim. Quando é que eu percebo que eu abandonei o primeiro amor? Quando eu não estou mais me relacionando com Jesus e pedindo direção para Ele em tudo que eu faço. Quando eu estou fazendo as coisas por mim mesmo só porque eu já sei o que tem que ser feito. E já não estou mais discernindo aquilo que Ele está falando. Quando eu faço por mim mesmo só porque eu sei que está escrito na Bíblia que é assim que tem que fazer, eu já tirei Jesus do centro há muito tempo. Posso dizer então, Eliane, que era por questões de costume, então? Sim. Sim. Eu venho para a igreja e já sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso mais perguntar para Jesus. Não preciso. Eu já sei. A gente já sabe tudo. Então a gente já não precisa mais orar, não precisa mais pedir direção, a gente não precisa mais pedir perdão. O pior de tudo, dos casos, é quando a gente já não identifica mais o nosso pecado. Que aí é o ápice do orgulho e da arrogância. Quando a gente olha para si mesmo e não consegue mais enxergar. Uma vez um irmão olhou para mim e falou assim, não, mas eu não peco. Eu estou vigilante todo dia, 24 horas por dia. Eu falei, varão, já pecou. Amada, você já pecou. Pelo amor de Jesus Cristo. Você não pensa? Sua mente não funciona, porque eu não sei você, amada. Eu posso não cometer assim pecado toda hora, na prática, mas aqui, se eu não vigiar, isso aqui me consome. Consome. Que a hora que eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada, saí das redes sociais há anos, que eu não tinha estrutura para lidar com os crentes na rede social. Eu pecava num nível que eu vinha revoltada para a igreja e não conseguia olhar na cara dos irmãos. Eu falava, como pode? Aí o Espírito Santo falou, eu falei para o Espírito Santo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Vou para o inferno por causa dos outros. Aí ele falou, não, você vai para o inferno por causa de você. Eu não mandei você olhar para a vida dos outros e ficar julgando a vida dos outros. Gasta tempo olhando para você. Eu falei, como que eu faço isso? Ele falou, se você não sabe lidar com isso, sai disso. É muito boa ideia. Sai de tudo. Não volto. Não volto. Porque eu sei como que a justiça própria atua. Então, amado, você vai aprender a gastar tanto tempo olhando pra você, você não vai ter tempo de olhar pra vida dos outros, mas nem... E aí quando você olhar pros outros, você vai olhar por misericórdia. Você vai olhar e você vai falar que nem Paulo, meu, eu sou tão lixo. Eu sou tão esbagaçado e Deus me ama tanto, mesmo esbagaçado desse jeito, que quem sou eu que falo, meu irmão, que tá mais inteiro do que eu.
E isso daí não é um nível de soberba, pessoal. Isso é um nível de entrega ao Senhor, de uma entrega sem reserva, que faz olhar você para dentro de si, primeiramente, e olhar para os outros com um olhar de misericórdia, entendendo que você também agia desta forma. Exatamente. Ok? É isso aí. E é maravilhoso isso, Literalmente. esse entendimento. Como Os é que eu olhos vou abrem. julgar Sim. se eu fazia igual e ainda faço? E às vezes pior. Tem gente que fala assim, quando eu crescer, Elaine, eu vou ser igual você. Eu falei, pelo amor de Deus, eu recolho essa palavra. Eu cancelo no reino espiritual. Em nome de Jesus, amado, você vai ser melhor, você vai ser mais santo, você vai ser mais temente, você vai ser mais pacífico, você vai ser mais misericordioso. Não queira ser como eu, porque só eu sei quem eu sou. É isso aí. Só eu sei a guerra que eu vivo dentro de mim mesma. É isso aí. E a minha guerra é a pior, gente, é contra o orgulho. Eu tenho que matar meu orgulho todo dia. A minha vontade é botar dentro da privada e falar, morre, desgraça. Porque eu não sei para que você serve, é só para atrapalhar a minha vida. Porque eu tenho a tendência de ser independente. Eu sou tendenciosa a não precisar de ninguém para nada. Isso é um perigo, isso é um problema. Porque nós fazemos parte de um corpo que depende de tudo um do outro, principalmente do cabeça, porque sem ele a gente não faz nada. E como que eu vou ser independente se eu preciso do cabeça, se eu preciso de todo mundo que está em volta? Não tem como. E eu falo, Jesus, tem misericórdia, me ajuda, porque senão eu não sobrevivo. Voltando aqui. A igreja é a única entidade que pode e vai julgar principados e potestades. 1 Coríntios 6, gente. Capítulo, versículo 3. Eu vou pedir para vocês irem aí olhando e já abrindo nos textos, para eu não ter que esperar vocês abrirem, porque fica mais fácil, tá? Então abre aí, 1 Coríntios 6, 3, Colossenses 2, 10 ao 12, Efésios 1, do 20 ao 22, Isaías 61, do 1 ao 4, vão abrindo aí, porque é para facilitar a minha vida, tá bom? Senão a gente não termina hoje. Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. Gente, todo joelho tem que se dobrar diante dele. Não interessa quem é o capiroto, tem que se dobrar. Quem abriu aí? 1 Coríntios 6, 3. 6, 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Olha isso. Olha o nível de importância que eu e você temos no reino de Deus. A igreja foi constituída de autoridade da parte de Cristo para julgar o reino espiritual, para julgar os anjos. Elaine, mas a gente vai. Nós somos corpo de Cristo. Nós vamos estar juntamente com Ele. Os salvos, tá? Os que perseverarem até o fim. Nós vamos. É esse nível de autoridade que Jesus deu para nós. E eu fico indignada quando eu vejo as pessoas com medo de pombagira, de Exumirim, de preto velho, que é tudo titiquinho, só faz barulho, que não pode nada. O máximo que ele te dá é uma surra. Porque esses, amados, são os que têm poder assim, moderado. E a palavra de Deus está falando que nós vamos julgar os anjos. Está falando num contexto geral, juntamente com Cristo. Por quê? Porque nós vamos estar alinhados com Ele, com olhos de justiça, em verdade. Na eternidade? Sim, quando chegar o tempo desse julgamento.
Mas eu quero que vocês entendam a proporção da autoridade de que Jesus deu para nós. Porque a gente menospreza o poder do Espírito Santo que habita em nós. E a gente age como se o inferno fosse o. Por exemplo, quando fala de escudo, a maioria já imagina assim, a gente assim. O capeta dando e a gente assim. Amado, escudo não é para você se proteger agachado, não. É para você avançar. Você bota aqui na frente, mas você vai. Você vai. Quem tem que recuar é eles. Porque eles têm que saber que você tá com escudo, mas você tá indo. E a hora de chegar perto, não deixa eu chegar perto não. Porque se eu chegar, eu vou meter a espada em você. O dia que eu entrei na sala de armas. O dia que eu entrei na sala de armas, uma dimensão do céu que o Senhor me levou. E eu olhei, eu falei, cadê as paredes desse lugar? Aí o anjo falou assim, entra e pega tudo que você quiser. Saí botando um monte de trem. Tava acordada, tá, gente? Botando um monte de trem. Aí eu olhei e eu lembrei dos intercessores que entram em guerra comigo. Aí eu falei, não, mas eles também precisam, o que eu faço? E agora? Aí o anjo falou, chama mais anjo. Leva para eles também. Aí eu fiquei olhando, eu posso? E vai. Quero que negócio de mim, tá, né? E aí eu falei, um monte de anjo apareceu, começou a pegar isso. Aí eu fiquei olhando. Aí depois eu falei, Jesus, eu preciso que o Senhor testifique isso, me fala. Eu quero saber o que aconteceu. Aí comecei a chamar para conversar com algumas pessoas. E aí eles começaram, eu falei, meu, uma presença da parte de Deus me visitou. Meu, mas um poder, um negócio. E eu comecei a sentir os negócios do meu corpo começaram a testificar. Eu falei, gente, que hora que foi isso, fulano? Mas essas coisas é para quem crê. Então vamos lá. Voltando aqui. Mãe, deixa claro que algumas pessoas têm aí, julgar os Gente. anjos é os anjos caídos, tá? Sim. Lembrar algumas pessoas. Não faz sentido julgar os anjos que são santos. É isso, algumas pessoas têm dificuldade. Gente, entenda uma coisa. Um detalhe, para ficar claro aqui. Algumas pessoas vão falar assim, a Elaine está ensinando heresia. Que ela está falando de experiências e a gente não pode se basear em experiências. A palavra de Deus está toda baseada em experiências de homens e mulheres de Deus. Ela foi formada em cima disso, baseada em experiências. Eu não estou fazendo doutrina em cima da minha experiência. É minha experiência. Então eu não estou dizendo que você vai ter a mesma experiência. Você vai ter as suas experiências. Por quê? Porque depende do seu relacionamento com Deus. Isso aí. É o seu relacionamento com Deus. Eu não sei você, eu não me importo que me chamem de doido. Já me chamaram de macumbeira, de espírita, já me chamaram de... mais Jesus, já foi tanta coisa, bruxa. Já me perguntaram se eu fiz mica, se eu lia bola de cristal, se eu lia carta, se eu lia mão. Eu fiquei olhando pra cara da pessoa, eu falei, meu Deus, não. E não foi uma pessoa só não, tá, gente? E eu não me importo, de verdade. Porque eu fico pensando, Isaías, se ele se importasse com o que os outros falassem, ele não ia obedecer a Deus nunca. Eu fico imaginando Ezequiel pegando fezes para cozinhar dentro de uma panela no meio de uma praça, se ele fosse pensar no que os outros iam falar. Eu fico pensando que Davi ia deixar de viver se ele pensasse no que os outros iam dizer. O que José ia deixar de viver se ele pensasse só no que os outros iam dizer. Então, amado, se você ficar se prendendo à opinião dos outros, você não vai viver seu relacionamento com Deus. Se você deixar as pessoas estipularem um padrão, porque antes era assim, para você ser usado por Deus, você tinha que dizer, assim diz o Senhor. Tem um monte de profeta na Bíblia que não dizia isso. Não dizia. Deus usa muitas vezes a gente numa conversa e traz a revelação ali, você não falou nada de assim diz o Senhor.
Mas Deus falou com aquela pessoa, trouxe uma palavra revelada a respeito da vida dela e você nem está sabendo. Então a gente precisa desmistificar algumas coisas. A gente estava, nesse final de semana, a gente estava intercedendo online, num seminário, e aí eu comecei a ouvir um monte de rosnado, de cachorro. E aí me veio um monte de... Eu vi uma porta de ferro, e cães latindo, alvoroçados, com raiva, tentando entrar. E aí eu perguntei como que era lá na entrada. E eu olhei pra cara do Sidney e falei, manda mensagem para os intercessores agora, manda levantar um altar de adoração, porque eu uso espírito de intimidação. Tá gerando uma vibração, porque eu sentia, arrepiava. Uma vibração, por causa do som que eles liberavam, de medo nos seminaristas. Quando ele mandou a mensagem, a seminarista falou assim, aqui dentro a gente tá com a sensação de medo. Por quê? Por causa da vibração que os demônios estavam, eles não conseguiam entrar, mas o som que eles liberavam no reino espiritual amedrontava as pessoas e elas não sabiam de onde estava vindo o medo. Eu já vi isso. Como que quebra isso? Eu já vi isso. Não sei o que é. Espíritos de intimidação. Normalmente os espíritos de intimidação são guardiões, tá? E eles liberam som. A gente usa para quebrar a intimidação do som através de som. Adoração. O maior nível de guerra que a gente pode acessar é a adoração, gente. Não tem nenhum ambiente onde Deus mais se manifesta, senão aquele que o nome dele é colocado acima de tudo. Não tem. Não tem nenhum ambiente mais profético que aonde o nome de Jesus está sendo exaltado. Não tem outro lugar mais profético do que isso. Por isso que as resistências caem. O medo vai embora. Começa a se dissipar os comichões, os incômodos, as dores, as angústias. Por quê? Porque o nome do Senhor está sendo exaltado e ele começa a derramar e manifestar a graça dele sobre a igreja. Então, e não precisa fazer barulhão não, tá? Eu falei, gente, lá, ele falou, não tem lugar. A líder da intercessão de lá já tinha me falado que não tem lugar. Eu falei, não tem nenhum cantinho? Porque lá no seminário, quando o negócio tá feio, a gente já junta os adoradores e fala, sobe lá pra sala. Façam a adoração baixinho. Mas antes de adorar, vocês vão falar, Senhor, potencializa o som e a vibração da nossa voz na mesma frequência que esses demônios estão. Por que isso, gente? Porque a física comprova que tudo no mundo emite vibrações e frequências. Tudo. Isso diz respeito, isso é física quântica, isso diz respeito a reino espiritual. Espíritos são energias, formas de energia. E eles se manifestam através de vibrações e frequência. Então, quando você começa, às vezes os vizinhos estão causando. Teve um dia que Jesus não me atendeu, fiquei tão triste. Mas enfim, ele tinha um propósito. Começa a causar lá, eu boto o louvor baixinho. Eu falo, Espírito Santo, faz esse louvor mas estrondar nos ouvidos do inferno. Rapidinho o negócio, ó. Acaba. Baixa. Para de tocar. Para o almeida. Porque as nossas armas é uma matéria espiritual. A gente não precisa bater de frente com ninguém. A gente não precisa discutir com ninguém. A gente vai para a oração. A gente usa a fé. Estava numa guerra. Algumas pessoas começaram a liberar algumas palavras no reino espiritual. E presta atenção nisso. A gente vai ter uma aula só sobre maledicência. Poder da língua, principalmente do crente. E começaram a falar algumas coisas a meu respeito e a respeito de algumas pessoas. E aí, chegou num nível de ataque que eu fiquei paralisada e eu não tinha sentimento. Eu não sentia nada. E eu parei.
E eu estava no meio de um discipulado e eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque eu nunca tinha ficado daquele jeito. Eu não conseguia pensar. Eu não conseguia traçar uma linha de raciocínio. Eu não sentia amor, não sentia ódio, não sentia empatia, não sentia angústia, não sentia nada, nada, nada. Era como se eu fosse uma estátua vazia. Eu falei, Jesus, o que é isso? E eu fiquei parada ouvindo as meninas falar e era como se aquilo... Não via nada. Aí perguntaram, você tá bem? E eu não conseguia nem dizer. Porque eu tava tentando discernir o que tava acontecendo, não conseguia. De repente o meu telefone tocou. E eu atendi o telefone e era meu filho chorando, desesperado. Pelo amor de Deus, mãe, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, minha cabeça vai explodir, eu não tô aguentando. Mãe, chorando, chorando, chorando. Na hora que ele falou isso, que veio, o Espírito Santo falou, são os ataques. Porque eles passaram o dia inteiro tentando me apurriar e não conseguiram. Então, o que eles fizeram foram, primeiro eles tentaram azucrinar o Sidney, dando golpe no nome dele. Depois, e até então não discerni. Depois foi lá e começou, já era a segunda vez que atacava o meu filho, porque meu filho ele é sensível à dor. E ali, quando do nada, gente, ele falou, mãe, do nada começou. E uma dor assim, eu falei pra ele, pega um copo de água agora, eu vou orar, vou consagrar, você vai tomar, vai comer alguma coisa, vai deitar e vai dormir. Aí eu falei, entra em concordância comigo agora em oração. Aí ele no telefone, ele encheu o copo de água, já peguei, chorando. Eu falei, consagrei a água ao Senhor, declarei a cura, pedi pro Senhor pingar o sangue de Jesus naquela água. Eu falei, agora Satanás, você vai pegar tudo que é seu. E aí eu comecei a ver veneno, literalmente, por trás dos olhos, porque eu comecei a sentir dor nos meus olhos. Eu falei, Felipe, seus olhos estão doendo. Ele falou, parece que vai explodir. E ali eu comecei, conforme eu fui sentindo a dor, eu comecei a orar, expurgando o veneno. E eu falei, em nome de Jesus, a água consagrada ao Senhor, Felipe, vai entrar no seu corpo e vai limpar todo esse veneno. Você vai deitar, vai dormir, você vai acordar sem nada. Aí ele falou, amém, mãe. Tomou água, comeu um negocinho, foi deitar. Menos de 5 minutos depois eu liguei pro Cauã, falei, vai dar uma olhada no seu irmão. Ele falou, tá roncando. Tá roncando. Ele falou, não vou nem tentar acordar ele, porque ele tá dormindo mesmo. Isso era umas 4 e pouco, 5 horas, né, Diz? Da tarde. Mas eu fiquei com uma raiva do capítulo, uma raiva. Aí cheguei lá nas meninas, eu falei, gente, concorda com essa oração agora, por favor, que agora eu tô com raiva. Aí já fui logo orando, liberando os anjos pra capturar, eu já não sabia quem era que estava lançando as palavras, já ia recolhendo as palavras, já saí liberando perdão pra quem quer que seja. Falei, Senhor, agora cata esse capeta aqui, e foi atrás do meu marido, do meu filho. E em nome de Jesus, Senhor, arranca a cabeça dele. Sem misericórdia. Porque chega, não vai tocar em mais ninguém. Aí um encostou em mim e falou assim, você não tem medo não? De eles enviarem outro mais poderoso? Eu falei, cala a boca você também, sai daqui também, que aqui não é teu lugar. As meninas ficaram olhando pra mim. Eu falei, gente, olha, tem poucas coisas que me deixam com raiva. Mas uma delas é demônio, falar comigo. Odeio que eles falem comigo. Detesto. Fico com raiva. Então, assim, e não foi sempre assim, tá, gente? Já fui muito cagona, medrosa. Mas a melhor forma que eu encontrei de lidar com eles é usando toda a minha raiva do que eles fazem com a vida dos outros contra eles. Elaine, usando o que você está falando aí sobre o que eu vi no YouTube, um DJ, esse DJ, é Travis, o nome dele mais ou menos, que ele abriu um portal e morreu, foi 8 ou 9 pessoas. Ele é satanista, né? Eles usaram o som. Mas foi esse som, né? Essa vibração. Sim.
Isso a ciência explica, tá, gente? Para quem gosta de estudar, hoje em dia existem empresas especializadas em usar sons, cores e iluminação para mover o ser humano. Por quê? Toda a criação libera energia. A criação é viva e ela influencia no ser humano. Por quê? Porque Deus fez toda a criação e colocou o ser humano para governar sobre tudo. A criação é para nos abençoar. Nós fazemos parte da criação. Então, sim, tudo influencia no nosso corpo. Tudo. O som influencia. As vibrações influenciam. A temperatura, ou não? Tudo. O que você vê te influencia. A pessoa que não é espiritual, gente, ela vai pelo que ela vê. Se ela não vê, se ela não tocar, não existe pra ela. Não faz sentido. Ela precisa ver e tocar. A pessoa que é muito racional, e eu não tenho nada contra racional, tá, gente? A pessoa que é extremamente racional, você não vai conseguir falar de coisas espirituais com ela, porque ela não vai entender. Não vai. Porque ela tem dificuldade em lidar com aquilo que ela não tem controle, com aquilo que ela não pode ver e tocar. Então a gente precisa entender como que o reino espiritual influencia na nossa vida. Porque isso daqui que é matéria, foi criado depois. Não foi contrário. Porque da forma que as pessoas falam, dá a impressão que o reino espiritual foi criado depois do físico, e não foi. O reino espiritual, primeiro lá, Gênesis 1, gente. Deus criou céus, terra, reino celestial e material, físico. Quanto tempo isso levou? Quem sabe? Quem sabe? Mas a ciência comprova que bilhões de anos, teoria, eles não comprovam nada. Teoria, calcula-se por estatística que tem esses cálculos todos aí. Vocês viram o pastor Vandarli falando na minha época era só 5 sóis e o nosso era de quarta grandeza. Hoje em dia eles já falam que tem mais de 100 bilhões de galáxias. Em cada galáxia tem pelo menos um sol. Dá para pensar nisso? Como as coisas evoluem, como as descobertas vão indo. E tudo isso já estava na Bíblia. E aí eu fico brava, por quê? Porque tem gente que precisa estudar e ouvir um cientista falando para poder concluir aquilo que a Bíblia já está dizendo. Gente, de verdade, para mim, eu estudo ciência, eu estudo geografia, eu estudo física, biologia, química, tudo para poder ver e me alegrar porque eles estão testemunhando aquilo que já está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Tudo. E aí a gente olha e fala assim, ai Jesus, isso é tão lindo. É aqui. Não precisava vir, por exemplo, um cientista me falar que a melhor alimentação é orgânica. Sem agrotóxicos, sem alteração. Não precisava. Não precisava ter nenhum cientista para falar para mim que as coisas que são tudo corrompida, distorcida, adulterada, faz mal. Não precisava. Porque Deus criou tudo natural e perfeito. A gente distorce tudo, dá desculpa que é pro nosso bem, sendo que é por ganância e dinheiro.